Vou estar entrevistando aí essa fera aí da área de herpeto com um tema muito específico. E o tema de hoje é como precificar o meu trabalho de herpeto na consultoria ambiental. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Descomplicando a Herpeto. Aqui eu te mostro as oportunidades que você precisa agarrar e os obstáculos que você precisa superar para se inserir e se manter no mercado trabalhando com herpetofauna. Eu sou Renato Gaiga, biólogo, consultor ambiental, e junto comigo... Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna e grande Renato Gaiga. Então explica aí o que é precificar o trabalho com herpeto na consultoria ambiental. Eu acredito que essa seja uma das principais dúvidas da galera que quer trabalhar com herpetofauna, que quer trabalhar com fauna no geral. E agora eu vou tirar de uma vez por todas aquele peso, sabe aquele peso na consciência que a gente tem de colocar preço no nosso serviço, de colocar valor? Ah, não sei se eu coloco esse preço, não sei se está muito caro, se está muito barato. Eu já senti insegurança para fazer isso e acredito que essa insegurança seja comum. Eu quero deixar claro aqui, primeiro, que só existe uma profissão no mundo. E a única profissão que existe é a de vendedor. O tempo todo a gente se vende. A gente vende o nosso serviço, a gente vende as nossas horas, a gente vende o nosso intelecto, a gente vende a nossa mão de obra, a gente vende tudo. A nossa postura é uma forma da gente se vender, a roupa que a gente usa é uma forma da gente se vender. E sem vendas, não há como exercer nenhuma profissão. Se você não vender, você não trabalha. O trabalho, ele é sob demanda, ele é para solucionar um problema. E alguém contrata essa solução comprando essa solução, através de uma venda. E agora eu vou te contar uma história que vai mudar a sua vida em relação à precificação. Tinha uma fábrica e ela faturava milhões por mês, dessas fábricas gigantes, multinacionais, faturava muito, cheia de acionista, e ela estava com um problema em uma das máquinas principais, que controlava toda a linha de produção. E cada segundo dessa máquina parada custava rios de dinheiro, em prejuízo para essa fábrica. Então, o que aconteceu? Foram chamados vários técnicos, engenheiros, que trabalhavam ali na fábrica, e ninguém conseguia resolver o problema. Foi quando um desses engenheiros aí, sênior, pensou assim, nossa, eu lembro de um profissional que é muito conhecido no mercado como o melhor técnico de manutenção para esse tipo de máquina. Nossa, ele é o melhor, só que ele presta serviço. A gente vai ter que contratar ele. Beleza. Então, o presidente, os diretores fizeram uma reunião, a fábrica não podia ficar parada por mais tempo, eles resolveram chamar o tal técnico aí. E aí chegou o cara lá, todo experiente, mas chegou de boa, uniformizado, bem vestido, falando um português correto, sendo simpático com todo mundo da fábrica, dando boa tarde para a galera da portaria, para os funcionários da limpeza, para a diretoria. Chegando próximo à máquina, o técnico perguntou assim aos engenheiros e demais profissionais ali que tinham aquela proximidade com o equipamento, perguntou, o que está acontecendo aqui? E aí, depois dessa explicação, da primeira explicação, esse técnico experiente chegou próximo à máquina e simplesmente apertou um único parafuso. E voilá, a máquina voltou a funcionar, consequentemente a fábrica toda voltou a produzir. E os diretores vendo aquilo lá, o cara só apertando um único parafuso, eles fizeram a pergunta clássica. Quanto ficou o serviço? E o velho homem ali, com aquele olhar sereno, de quem tinha resolvido um problema, disse assim, custa apenas 10 mil reais. Naquele momento, todo mundo ficou espantado. E o diretor, tentando bancar o espertão, disse, beleza, tudo bem, mas para a gente poder pagar, a gente vai precisar de um detalhamento dos custos do seu serviço que justifique esse valor, para a gente fazer uma ordem de compra e tudo mais. Aí o técnico falou assim, tudo bem, beleza, para qual e-mail eu envio isso? Pegou lá o e-mail,
E de prontidão, ele detalhou o serviço da seguinte forma: R$ 1 por aperto de parafuso e R$ 9.999 por saber qual parafuso apertar, para que uma fábrica volte a funcionar e parar de gerar um prejuízo de centenas de milhares de reais por dia parado. Então, a gente pensa aqui e tira uma lição. Precificar o nosso trabalho como herpetólogo é simplesmente botar um preço nele, mas um preço que seja justo, para que você não pague para trabalhar e para que seja economicamente viável, para que você tenha aí um valor percebido pelo contratante. E essa percepção de valor cabe a você trazer aí do seu posicionamento, do seu diferencial, da sua postura, do seu atendimento, do seu comprometimento com os prazos, os horários, sua credibilidade em relação à segurança em campo, qualidade técnica nos resultados apresentados nos estudos, para que o problema do seu contratante seja resolvido. Porque se você economizar no final tempo e dinheiro dele, ele vai te pagar o preço que for pela sua solução. É isso, Léo. Muito bom. Eu estava, inclusive, vendo ontem uma história parecida com essa. Mas foi um cara que deu uma martelada, né? E deu uma martelada no lugar certo. E aí é aquilo, né? A gente muitas vezes vai precificar querendo cobrar pelo serviço que a gente vai fazer ali, só que o quanto de conhecimento que você já adquiriu, né? Você tem que cobrar por isso, senão você não vai conseguir fazer aquele serviço. Então, entra aí nessa parte de precificação. Agora, o que não é, cara, fazer essa parte de precificação, né, na Herpeto aí dentro da consultoria ambiental. O que não é precificar na Herpeto, na consultoria ambiental, é simplesmente trabalhar por paixão. Ah, não, o quê? Um trabalho na Amazônia? Peraí, só me paga meus custos aqui, uma passagem, alimentação, eu vou lá fazer. Cara, eu amo fazer isso, eu faço isso sem... não precisa de dinheiro, não. Eu quero fazer o bem para o meio ambiente, eu quero salvar os bichos. É o seguinte, a gente precisa ter dinheiro no bolso, a gente tem que quebrar esse tabu de falar de dinheiro, o dinheiro corrompe as pessoas, o dinheiro... Não, o dinheiro, ele só potencializa quem você já é. Uma pessoa boa com dinheiro vai ser uma pessoa melhor ainda. Uma pessoa má com dinheiro vai ser uma pessoa pior ainda. Então, o dinheiro, ele só potencializa quem você já é por dentro. E a gente tem que ter uma visão empreendedora na hora de precificar. Porque se a gente não se preocupar em assinar um contrato, em colocar ali as formas de pagamento, em atrelar ali, pelo menos, a parte da mobilização na assinatura do contrato, isso é precificar de forma errada da consultoria ambiental, trabalhando com Herpeto. Maravilha. Então, como que faz essa precificação aí, né, da Herpeto dentro da área da consultoria ambiental? Olha, na consultoria ambiental, a gente pode vender o nosso trabalho como herpetólogo em 3 tipos de estudos. Primeiro, os inventários de fauna, que são aí os estudos sazonais, com no mínimo 2 campanhas de campo, uma na estação seca, uma na estação chuvosa, onde esses inventários aí, também chamados de levantamentos ou laudos de fauna, eles vão gerar relatórios que irão compor documentos maiores, como um EIA-RIMA, por exemplo. Então, lá no EIA-RIMA, que é um calhamaço, né, de estudo, meio físico-biótico, socioeconômico, você vai ter lá o capítulozinho de herpetofauna ali dentro. Então, você pode já vender o seu trabalho como herpetólogo dentro de um estudo preliminar para uma construção de uma obra, os inventários aí. Segunda forma, monitoramento de fauna. Quando essas obras são aprovadas, elas passam por esse primeiro estágio de licença prévia e recebem a licença de instalação, tipo mãos à obra, canteiro de obra acontecendo. O Léo sabe muito bem o que é isso, né? Trabalhar onde tratores, máquinas, caminhões, pessoas ali das mais diversas profissões estão ali, e o biólogo, o veterinário, o profissional da fauna, o herpetólogo também está no meio daquela muvuca, né? Eu costumo brincar que nós somos herpetólogos de obra, sabe? A verdade é essa, nós somos herpetólogos da engenharia herpetológica, poderia chamar a nossa profissão. Porque nos monitoramentos a coisa começa a acontecer, a obra começa a ser construída, e você começa a monitorar
a fase pré-construção, a fase durante construção e a fase pós-construção. E o monitoramento de fauna, ele é um tipo de compensação ambiental, ele é um programa exigido, uma condicionante para a licença de instalação ficar ok e o empreendedor conseguir a licença de operação. Porque não adianta nada o empreendimento instalado ali, a hidrelétrica construída e não operar, né? Porque a geração de lucro que o empreendedor prevê é na fase de operação, porque até a fase de instalação ele está só tirando o cascalho do bolso. Por isso que é importante ele cumprir com a lei, que senão é prejuízo brabo. E aí nós temos um terceiro tipo de estudo aí dentro da consultoria ambiental, que a gente pode vender o nosso trabalho, que é o resgate de fauna. O resgate de fauna ele é a porta de entrada para quem quer trabalhar com animais silvestres na consultoria ambiental, porque, primeiro, você não precisa ser especialista em grupo de fauna. Você não precisa nem estar formado. Nós temos alunas e alunos aí que estão na graduação e já conseguiram oportunidades como auxiliares de campo. Só que se você não tiver especialização num grupo de fauna, como, por exemplo, herpeto, você pode trabalhar também e usar o próprio resgate para se especializar lá dentro, porque ali você vai ver muitos anfíbios e répteis. Normalmente é o grupo que a gente mais encontra, o grupo dos herpetos. E aí você está em campo, com os bichos em mãos, você pega materiais de estudo, sei lá, você está lá na comunidade Gaiga de herpetos, você está com o método Gaiga em mãos para você estudar. Você vai voar, você vai virar especialista ali dentro de um resgate. E eu mesmo já fui contratado como herpetólogo para trabalhos de resgate para ficar só na base de campo. Eu não ia para o mato. Eu ficava recebendo bichos, identificando, planilhando, destinando os animais mortos para museus e entendendo o que estava acontecendo ali, a composição herpetofaunística daquele resgate. Então, o herpetólogo ele pode ser solicitado para uma base e ele ganha mais quando ele vai dessa forma. Então, aí nós temos 3 modalidades de como precificar. Agora vamos falar de preço versus valor. O preço por um negócio é o que o cliente te paga. Agora, o valor do teu negócio é o que você oferece de melhor para o teu cliente. Então, para você precificar e conseguir ancorar o seu valor de maneira diferenciada, você tem que ser diferenciado. Não adianta querer cobrar caro por mais do mesmo. Entendeu? Porque quando você é uma commodity, você é regulado pelo valor de mercado, que nem um pó de café, saca do café, sabe? É o mercado que manda, não é você. Agora, tenha um rápido atendimento, tenha uma organização na hora de mostrar os dados para o teu cliente, manda numa pastinha do Google Drive, aí você põe planilha de banco de dados, você põe relatório fotográfico, fotos em alta resolução, traga clareza para o seu cliente aí de como você vai entregar o serviço. E quanto mais conhecimento você demonstrar e mais know-how você tiver, através de estudos de caso, você pode falar, por exemplo, se você já tem experiência, citar trabalhos anteriores seu. Agora, se você não tem experiência, você também não precisa valorizar esse ponto. Pelo contrário, você só mostra que você tem o conhecimento necessário para gerar aquela solução. E tenha o relacionamento próximo, porque eu vejo que a maioria das pessoas da herpeto, os herpetólogos, parece que tem medo de ficar se relacionando com o contratante, ver o contratante como bicho de 7 cabeças, sabe? E não, você tem que virar brode do contratante. E aí você tem que pensar, o que você vende? Ah, eu vendo um estudo de fauna desses aí que eu citei acima. Mas para que esse estudo de fauna serve? Então você vai mostrar para ele que esse para quê, esse porquê é para economizar o tempo e dinheiro do contratante, possibilitar que ele tenha... Olha que sacada, o teu estudo vai possibilitar que ele tenha mais clientes e clientes melhores e maiores. Se você trouxer clareza para o cara que fornece um produto de exportação, uma fazenda, por exemplo, de alguma coisa, de corte de eucalipto, que com o seu estudo ele vai conseguir atender mais clientes, clientes maiores, mais exigentes, clientes melhores, cara, você vai estar ancorando aí o valor do seu serviço de uma maneira muito boa. E é o seguinte, você vai mostrar para ele que ele, com o seu trabalho, ele não vai correr risco de ficar exposto aí a multas, autuações, e ele também vai ter possibilidade de fazer empréstimos maiores em bancos. Então ele quer investir numa frota nova de caminhonete para a fazenda dele. Ele vai pedir um empréstimo no banco, se ele tiver tudo certinho, ele vai conseguir esse crédito muito mais fácil. E para finalizar, você não pode ficar com medo de cobrar, porque você tem os seus custos, sabe? Você tem os seus gastos.
Você precisa ficar à vontade para cobrar e colocar preço no seu trabalho e mostrar, ó, é por isso, gatilho mental da razão. Maravilha. Então agora, tipo, vai ser para copiar e colar. Renato, como que você precifica o seu trabalho na Herpeto? Vou até tomar uma aguinha aqui antes de responder. Ó, eu precifico o meu trabalho na Herpeto dividindo ele em etapas. Um monitoramento de fauna, por exemplo, um dos estudos que eu já citei acima, dos 3 estudos que a gente pode prestar, ele não é um produto que nem um carro que você pode consultar valor numa tabela FIPE, por exemplo. Então não dá para a pessoa te ligar e falar assim, me vê um monitoramento de fauna, você fala assim, peraí que eu vou buscar no meu catálogo, que nem uma peça de carro e falar assim, tá tanto aqui. Ou igual uma saca de café, que quem regula o preço é o mercado. Então, cada caso vai ser um caso. Por isso, a gente não pode nunca precificar o nosso trabalho de prontidão. Eu acredito que esse é um erro, inclusive, dar o preço assim de supetão. Então, vamos lá pensar nas etapas. Eu divido assim, etapas pré-campo, etapas campo e etapas pós-campos. E aí a gente tem que olhar algumas coisas aqui. A gente tem que olhar os nossos gastos primários, que eu chamo de gastos primários as nossas horas técnicas. Quanto tempo eu vou ficar debruçado em cima do projeto? Seja no levantamento de dados bibliográficos secundários, seja trabalhando no mato, seja elaborando um relatório. Horas técnicas, seus gastos primários. E aí você vem com os seus gastos secundários. O que são os gastos inerentes ao seu trabalho aí? Logística, por exemplo. Deslocamento, pode ser um deslocamento por terra, um deslocamento aéreo. Combustível daquele veículo que você vai utilizar para o campo. O aluguel do veículo. Se você tiver carro próprio, você tem que cobrar uma taxa de depreciação. Pedágios. Isso são exemplos aí. Ó, materiais. Vai ter pitfall. Você não vai levar os baldes, a lona e as estacas nas costas, sabe? Você tem que comprar isso. Às vezes você pode até comprar e levar numa caminhonete. Eu já lotei uma caminhonete com material de pitfall, mas eu fiz isso com verba do projeto. Não é dinheiro próprio que a gente usa. E aí você tem uma taxa administrativa que eu sugiro que você coloque, que é, por exemplo, a sua energia, a sua internet, o seu telefone. Aí você fala assim, mas como é que eu vou colocar uma taxa administrativa toda a minha conta da internet no ano em cima de um cliente? Não, você não vai fazer isso. Você vai estimar, você vai pensar assim, quero atender 10 clientes nesse ano, minha meta. Divide seus gastos com o escritório por 10 clientes, põe 1/10 por projeto. E aí você tem ainda impostos da sua nota fiscal e o seu lucro. Se você for uma empresa como a Biotrópica, você precisa ter lucro para deixar o negócio economicamente viável e que você tenha uma taxa de crescimento para você se manter vivo no mercado. E a margem de lucro é você que sugere, você que define. E eu vou dar aqui uma dica para você colocar essa margem de lucro de maneira escalonada e não engessada. O que é isso? Engessada é assim, eu cobro 20% de lucro em cima do valor geral. Agora, escalonada é você, dependendo do valor do projeto, você colocar uma margem de lucro. Quanto maior o projeto, menor a sua margem de lucro. Por quê? Porque 10% de 1.000 é bem menor que 10% de 100 mil. Sabe? Que é bem menor que 10% de 1 milhão. Então, se você for engessar a sua taxa de lucro, talvez vai ter projeto que você vai tomar prejuízo e vai ter projeto que você vai ficar totalmente fora de valor de mercado, a sua competitividade vai lá embaixo, você vai só ver um preço bonito na tua proposta e não vai pegar o trabalho. E aí, eu também deixo uma margem de negociação, Léo. Eu tenho que mostrar que, assim, quando um cliente pede um desconto, por exemplo, ele pede um desconto de 5%. Aquele desconto, ele não é em cima do valor real do projeto. Porque você não consegue tirar valores das companhias aéreas, você não consegue tirar valor, pedir desconto num posto de combustível, você não consegue pedir desconto num monte de coisa que está atrelada ao seu serviço.
Então, onde que você consegue dar desconto? No coitadinho do teu lucro, ou no coitadinho das tuas horas técnicas. Então, esse 5% de valor total de um projeto, ele acaba sendo muito mais, porque você vai tirar só de um lugar. E se você trouxer clareza para o seu cliente dessa forma, ele vai entender que ele não faria isso. Então, ele tem que se colocar no seu lugar, sabe? Você tem que lidar com ele, dois empresários trocando ideia de negócios, sabe? Aqui a intenção é ganha-ganha. E aí, eu te sugiro para você negociar de uma forma alternativa. Por exemplo, melhorando as condições de pagamento, aumentando o número de parcelas, por exemplo. Beleza, eu costumo cobrar dos meus clientes em 3 vezes, vou fazer para você me pagar em 10 vezes. Beleza, você vai ter um valor recorrente chegando aí. E inclua bônus também. Fala assim, olha, se você me contratar, eu faço um banco de imagens de alta resolução, ou eu vou levar um drone aqui da empresa, tiro fotos aéreas aí para o seu projeto, sei lá. Diminua o prazo da entrega, falando que te entrego mais rápido. E se mesmo assim o cara quiser um desconto, aí você vai mexer no número de horas trabalhadas e você vai esticar o prazo da sua entrega para você poder também, nesse intervalo de tempo, poder pegar outros trabalhos para que compense, né? Senão o cara quer pagar barato e quer uma entrega rápida, com qualidade. Esses 3 fatores, eles não combinam. E você precisa ter uma taxa de crescimento para o seu negócio, para que ele se torne economicamente viável. E no final você vai somar ainda os impostos, que, por exemplo, a Biotrópica, a gente inclui 20% de impostos em cima do nosso preço, porque é a nossa modalidade de microempresa. E é o seguinte, você tem que sempre estar atento à legislação, porque você tem que atender a demanda em cima da legislação municipal, estadual, federal, depende do órgão aí que vai estar licenciando. E aí eu costumo levantar informações com o cliente, Léo, para eu fazer toda essa precificação bem feita, você precisa levantar informações com o teu cliente, porque senão você vai ficar deduzindo e tirando da cartola as coisas e você vai entregar para ele preço errado. Então, você tem que saber o local do trabalho, você tem que pedir mapa, um histórico do empreendimento, se tem um termo de referência, monitoramentos de fauna, resgates de fauna, a gente sabe que vem dentro de PBAs, cara, que é o Plano Básico Ambiental. Tá lá, tudo que você tem que fazer. E você tem que ver também se o cara tem um parecer do órgão, para ver se ele está interpretando aquilo que ele está te pedindo da maneira correta. Às vezes o cara está te pedindo um negócio e ele não foi assessorado por um consultor ambiental antes, e ele está te pedindo um negócio que você vai entregar e não vai servir para ele no final. Então você tem que antecipar um problema futuro dele, falar assim, deixa eu ver o parecer do órgão ambiental direitinho também, para eu te ajudar aqui a interpretar. E aí, com tudo isso, você vai calcular o seu esforço amostral, suas horas técnicas e tudo aquilo que eu disse acima, que é o que eu faço, que é o que eu faço na hora de precificar um trabalho de herpeto. É isso aí. Beleza. E aí deve ter alguém que deve estar com a cabeça assim, mas, pô, tu já está aí no mercado há muito tempo, né? Já está trabalhando, já tem experiência. E eu, que não tenho experiência e, pô, se eu for cobrar caro, ninguém vai querer me contratar. Como é que eu faço? É o seguinte, todo mundo passa por essa fase de não tenho experiência. Só que você não tem que ver isso como um problema, não. Você tem que ver isso como uma solução. Os problemas, a gente precisa enxergá-los como solução. E é o seguinte, quando você não tem experiência, não significa que você não sabe fazer o trabalho. Você sabe, se você se capacitou, se você é tecnicamente ali, tem uma formação em biologia, fez o método Geiger para trabalhar com herpeto, se capacitou, fez um mecanismo IRF, você vai trabalhar, mesmo sem experiência. A gente tem aí incontáveis alunos que conseguiram a sua primeira oportunidade em 4 meses ou menos, através dos nossos treinamentos. Então é o seguinte, você não vai ficar se destacando como um cara não experiente. Você não vai usar esse seu momento para ficar batendo nessa tecla. Então, o que você vai jogar para o cliente? Você vai se mostrar confiante, você vai transmitir credibilidade e você vai lidar com o problema como um profissional que conhece do assunto, que estudou, se capacitou para aquele momento. E aí, o fato aqui, ele não é cobrar caro ou barato, é uma questão matemática. E você não pode sair no prejuízo nem no 0 a 0. É só essa questão matemática. E a maioria dos trabalhos no início da nossa carreira, eles já chegam para a gente precificados. A empresa de consultoria ambiental, ela já chega
com os custos levantados e fala assim, olha, eu estou com um trabalho assim, eu preciso de um herpetólogo, eu aprovei esse projeto nesse valor, nosso orçamento está nessas condições. Você topa? Beleza. Isso aí, uma empresa de consultoria ambiental já tem a experiência para fazer isso dentro de um intervalo de valores praticado pelo mercado. Mas à medida que você vai se posicionando como expert, vai construindo toda aquela autoridade, vai chegar uma oportunidade ou várias oportunidades para você colocar preço no seu trabalho, porque a pessoa quer você ali dentro, e ela não quer simplesmente um herpetólogo. E aí entra toda a etapa de venda relacionada à geração de valor e clareza do que você vai entregar, da forma que você vai entregar. Maravilha. Agora, na hora do vamos ver ali, né? Você tem que sentar e montar, né? Digamos que, cara, chegou agora, chegou a proposta ali e eu tenho que colocar meu preço ali. Eu lembro quando eu me formei, quando eu sentei assim, quando eu me formei em veterinária, primeira vez eu sentei assim atrás da mesinha para aguardar os clientes chegarem, eu ficava tremendo, rezando para que as pessoas não chegassem, os clientes não chegassem para eu fazer o atendimento. Ou seja, estava inseguro. Imagino que a pessoa ela também deve se sentir insegura ao elaborar a primeira precificação e tudo mais. Né? Qual é esse jeito inseguro de precificar esse trabalho no herpeto? É normal essa insegurança, você só não pode deixar com que ela te bloqueie. Você tem que aceitar o desafio. E assim, um jeito inseguro, um jeito errado de precificar um trabalho no herpeto é usar sempre a tabela de valor hora sugerida pelo nosso conselho de classe, o CF-Bio, de forma engessada. Dá para usar a tabela? Dá. Agora, dá para usar sempre a tabela? Não dá. Porque existem clientes com trabalhos simples, existem clientes com trabalhos complexos, onde esse valor hora vai variar. E o tempo que você vai gastar em cada etapa do seu trabalho, você vai ajustando com a sua experiência. Então, inicialmente, é apenas uma estimativa mesmo. Quanto tempo eu vou levar para fazer um levantamento de bibliografia? Quanto tempo eu vou levar para fazer a amostragem de campo? Quanto tempo eu vou levar para escrever o meu relatório? Então, pensa, quando entram pilotos de Fórmula 1, todo mundo com seu carrinho para correr, tem gente que dá uma volta mais lenta do que outro. Tem gente que dá uma volta mais rápida, tem gente que dá uma volta mais lenta, usando aí, teoricamente, os mesmos recursos de um carro e na mesma pista. Então, é a experiência que vai te dar velocidade também. E uma dica extra, para você não fazer errado, uma dica extra. Deixar de colocar data de validade na proposta é um erro. Todas as propostas, elas precisam ter data de validade, porque às vezes você manda uma proposta para um cliente com um preço de combustível X e dali 30 dias esse preço de combustível mudou. Agora imagina que nos nossos trabalhos muitas vezes acontece da gente enviar uma proposta e esse cliente contratar o nosso trabalho dali meses. Sabe, é super comum. E aí você tem que ter lá o seu prazo de validade, eu sugiro 30 dias, e assim que o cliente retomar a negociação com você, você manda uma proposta reajustada para ele. Então, nunca deixe de colocar uma data de validade na sua proposta. Muito bom. Então, agora vamos falar o que todo mundo quer saber. Qual é o jeito certo de precificar esse trabalho aí na herpeto? Olha, vamos precificar o trabalho na herpeto de um jeito correto, agora de uma vez por todas, com um passo a passo. Anota aí. Antes de elaborar o seu orçamento, você tem que conhecer quem tem esse orçamento. Que empresa é, onde que ela está localizada, o que ela faz, para quem que ela presta serviços e etc. E aí, saber o que o órgão ambiental está solicitando. Pedir o parecer do órgão para entender se a galera lá da empresa entendeu da maneira correta, porque você precisa gerar uma solução para ela apresentar para o órgão ambiental, e às vezes as empresas não conseguem interpretar muito bem o que o órgão quer. E nem a gente. O que a gente faz? A gente liga para o órgão, sabe? A gente entra em contato direto com o responsável e vira amigo do analista. Chama ele pelo nome e às vezes liga mais de uma, duas vezes. Depois, tem que entender o prazo, né? Porque às vezes o cliente está ali com uma bucha e tem um prazo para cumprir e ele foi te chamar ali de última hora. Cara, quando te chamar de última hora, você tem que explicar para ele que você vai precisar parar de fazer uma série de coisas e isso vai elevar o seu preço. Isso é lógico, sabe? É uma coisa óbvia, mas o óbvio precisa ser dito.
que aí o cara entende e vê que você não está enfiando a faca e simplesmente remanejando a sua logística de atendimento de demais clientes. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa negociar algumas coisas antes mesmo de assumir aquela problemática. Você precisa passar o seu cliente por um funil de qualificação. Você precisa entender se o trabalho está com ele, se ele ainda vai participar de uma outra concorrência, se é só uma tomada de preços. Dependendo de cada modalidade, você pode topar, elaborar e precificar ou não topar. Aqui na Biotrópica, por exemplo, quando a gente é contactado para elaborar um orçamento de tomada de preços, que é quando uma empresa grande reúne alguns preços para fazer uma média e aí sim publicar uma licitação com um valor teto, existe essa tomada de preços antes. Hoje a Biotrópica não tem braços para assumir essa tomada de preços. Inclusive, o nosso discurso, vou até te dar uma dica que você pode usar, é sugerir para que os compradores ou tomadores de decisão, né, que chegam até a nós querendo essa tomada de preços, que eles contratem uma empresa para elaborar isso com muito carinho. E não vai ficar caro, porque se a gente faz uma tomada de preço e fala assim, vamos colocar o preço nas alturas, que aí, na hora de licitar, a gente bota o preço lá embaixo e ganha. Eu acho isso corrupção, desonestidade, não faz parte dos meus valores aqui. Então, a gente, como consultoria, a gente indica para o cliente, olha, a maneira correta é você pegar e contratar. E pelo valor de uma elaboração de uma proposta, você não precisa nem licitar, porque ela não vai extrapolar o valor teto que obriga a empresa a licitar. Então, ela pode contratar a dedo a empresa que ela mais confia, a empresa que mais gerou valor para ela, o profissional que mais mostrou que manja do assunto. E aí você vai ver que tem cliente que dá mais trabalho, tem cliente que dá menos trabalho, tem cliente que é bem mais cri-cri, tem cliente que é sussa e confia na tua. Aí é persona de cliente. E isso é um papo para um próximo Descomplicando Herpeto, mas aí você vai ter que ter um feeling para saber, cara, esse cliente vai me dar tanto trampo que eu vou cobrar um pouco mais caro dele, porque eu vou colocar aqui horas de escritório só para eu fazer reunião com esse cliente, sabe? E é justo. É mais ou menos assim. E olha, lembre-se que sempre vai ter gente cobrando barato. Então, não traz essa responsa para você, não fica tentando focar no que você não tem controle. Não se compare e treine a sua capacidade de venda e de geração de valor. Traga clareza, transmita confiança, atenda bem o cliente, se apresente bem, cumpra tudo que for combinado sempre e entrega um over-delivery acoplado, que é entregar um pouquinho a mais do que se foi pago para ser feito. Então, entrega ali uma cereja do bolo, que eu tenho certeza que você vai ser lembrado. Então, agora, atenção para essa pergunta que eu vou fazer. Renato, para quem quer dar um passo, um pequeno passo, sair da inércia e começar a se colocar em movimento aí e aplicar imediatamente para precificar o trabalho na herpetologia, qual seria esse pequeno passo que ela pode começar a dar a partir de agora? Legal. Tem um software mágico que eu acho que ninguém conhece, eu vou falar até bem baixinho aqui, que chama Excel. Cara, é a descoberta do mundo. Você vai abrir uma planilha no Excel, brincadeiras à parte, você abre um Excelzão lá e você vai fazer o exercício da seguinte forma. Você vai simular um orçamento para 2 campanhas de inventário de fauna para um EIA-RIMA de uma usina hidrelétrica, sob licenciamento ambiental do IBAMA. Vamos supor que é uma usina hidrelétrica que está pegando 2 estados, um grande empreendimento, e é o IBAMA que está lá envolvido no licenciamento. Então, você vai pensar nas etapas, pré-campo, campo e pós-campo, nos seus gastos com logística, materiais descartáveis e materiais permanentes, reutilizáveis e etc. Tudo que você vai precisar. Cota os valores nos sites das companhias aéreas, simula um empreendimento longe, assim. Pega valor de passagem de ônibus, vai lá no Mercado Livre, procura valor de algum material que você vai usar, entra em sites de locadoras de carro, se exponha a esse tipo de tomada de preço. Treine e monte o seu primeiro checklist, para que você tenha ali um guia de orçamento. O que você não precisa, o que você não pode esquecer na hora de precificar,
você já vai estar pronto ali o teu guia. E, ó, para terminar, não tenha medo de precificar, seja justo com o seu trampo, valorize as suas horas de estudo, valorize a sua vida, que vai estar sempre em risco quando você se expõe a um trabalho como o de herpetólogo. Então, fala, cara, a minha vida vale ouro. Na verdade, nem ouro, né? Vale muito mais do que ouro. E aí você tem que treinar todas essas técnicas de vendas, de negociação, e ser sempre translúcido, transparente com quem for te contratar. Você só tem a ganhar com isso. E se o cliente não quiser, beleza, vai ter quem queira, sabe? É uma própria forma de você descartar, porque quem vem por preço, vai por preço. Porque, afinal, só se aprende a precificar precificando, né? Não tem como fugir disso. Coloca a mão na massa aí, galera. Isso tudo que o Renato trouxe aí, fundamental, fenomenal. Eu espero que você tenha gostado aí bastante dessa aula. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e hoje entrevistei essa fera que está do meu lado aqui, ó, que se chama... Renato Gaiga, sou biólogo, herpetólogo, consultor de fauna. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo aí. Comenta aqui depois para saber se foi útil, se esse tipo de conteúdo foi legal, porque dá para trazer mais coisas relacionadas. E, Léo, mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo Descomplicando a Herpeto. Até mais. Tchau, tchau, galera. Até. Tchau, tchau.